Fala galera, bom, vamos lá. Meu nome é Luan Lopes, eu vou tentar passar um panorama geral aqui do AutoCAD para vocês de uma forma simples, direta, que foi assim que eu aprendi, que eu acredito que vai ajudar muita gente. E basicamente com esses comandos aqui, se eu usar algum outro durante o vídeo eu vou falar. Vamos fazer um escopo de planta na parte 1, na parte 2, transformar aqui numa planta mais completa e fazer uma vista, apenas praticamente com estes comandos, certo? Antes de mais nada, vamos deixar claro que eu entendo que tem pessoas que já sabem fazer tudo isso aqui, então esse vídeo claramente não é para você, certo? Isso é para quem está iniciando, para quem está tendo seus primeiros contatos no AutoCAD. E fica tranquilo que eu vou trazer mais vídeos que de repente para o pessoal mais avançado possa ser que ajude. Se você não está acostumado com o AutoCAD, eu vou ensinar pequenas coisas aqui que talvez no curso que você esteja fazendo ou no vídeo que você tenha assistido não tenha te explicado, que são coisas muito básicas que as pessoas passam despercebidas, mas que adiantam infinitamente o seu tempo. Primeira coisa, o zoom, scroll do seu mouse, certo? Dá zoom para frente e para trás. Perfeito. Isso provavelmente tu já sabe. Só que tem muita gente que não sabe que o pen, que é essa mãozinha que você arrasta para subir e descer o desenho, você simplesmente pode fazer pressionando o seu scroll. Tá vendo? Eu não dei comando nenhum, eu só pressionei o scroll. Então isso para você andar pelo desenho te facilita imensamente, porque você não precisa ficar dando pen arrastando. Em questão de seleção de objetos, se você não sabe, quando você joga para a esquerda pega o verde, para a direita o azul, sendo que o azul ele só seleciona tudo que está dentro da sua seleção, certo? Enquanto que o verde, mesmo que você pegue apenas na ponta, ele vai selecionar todo aquele objeto. O azul dentro da seleção, verde só na ponta já seleciona o objeto, beleza? Passando rapidamente aqui, principalmente pelos comandos geométricos. O básico, linha, L, Enter ou espaço. Utilize o espaço como Enter. Se você ainda não utiliza, passe a utilizar. Isso também otimiza muito o seu tempo. Então você já está com a sua mão esquerda no teclado, a mão direita no mouse. Você vai dar o comando de linha, espaço. Pronto. Está criando linhas infinitamente. Retângulo, REC, círculo, C. Olha como que vai sendo feita tudo muito rápido. Se você não tem familiaridade e ainda não gravou os comandos de cabeça, tente gravar, porque isso vai te facilitar. Mas caso você não deseje ou não quer voltar aqui toda hora para ficar vendo quais são os comandos, quais são os atalhos, se quiser anota no papelzinho aí, deixa do lado do seu teclado, já vai te adiantar. Se não, você pode vir aqui ó, nessa aba lateral ou aqui em cima, clicar com o botão direito, vir aqui em AutoCAD e aqui tem todas as caixas de atalhos. Então, por exemplo, o Modify 2 aqui ó, é uma outra caixinha que eu posso clicar, arrastar e colocar aqui em cima. Isso ajuda muito para quem está começando, porque às vezes, por exemplo, eu praticamente não uso, tá? Praticamente não uso nada disso aqui, muito mal os layers e muito mal aqui as cotas. Mas se você olhar, por exemplo, essa daqui, ela tem o offset, o mirror, que são comandos que nós vamos usar, certo? O UI não, mas tem o move. Vocês podem brincar um pouquinho aí, clicar com o botão direito, vir aqui em AutoCAD, ir selecionando, se quiser pode ligar todos e só deixar depois o que vocês desejarem, certo? Tem mais aqui para baixo, tá? Só clicar na setinha que tem muito mais. Eu vou pelos comandos porque eu aprendi assim, é muito mais prático, mais rápido e no ambiente de trabalho você economiza muito mais tempo. Todos os comandos que eu for utilizar, eu vou ir falando qual que eu estou utilizando para que vocês consigam acompanhar e travar o vídeo, voltar e fazer tudo como tem que ser feito. Vamos lá. Seguindo aqui, linha, retângulo, círculo, arco. O arco, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, o AutoCAD ele é interativo, ele conversa com você. Ainda que você não saiba inglês, por exemplo, o arco, que é o A, espaço.
ele te pede aqui embaixo, ó, especificar primeiro ponto do arco ou o centro. O que isso significa? Às vezes você vai ter lá um objeto, no caso aqui retangular, e você quer fazer um arco dentro dele. Arco, primeiro ponto, aí ele está te pedindo lá embaixo, ó, especificar o segundo ponto, e agora especificar o terceiro ponto, o último ponto, terceiro ponto. Saiu um arco aí pegando fora do retângulo e tudo mais. Mas, poxa, Luan, eu quero fazer um arco bonitinho aqui dentro do retângulo. Então eu jogo o comando arco e aqui nessa opção especificar o primeiro ponto ou centro, eu clico em C, espaço de novo, que ele vai pegar o centro. Então ele está me pedindo o centro do meu arco. O que eu quero dizer com isso? O centro do meu arco eu quero que seja aqui, certo? Porque um arco, no caso, vai ser metade de um círculo. Então, quero que o centro seja aqui. Cliquei, especificar o primeiro ponto e especificar o segundo. Se você não estiver com essas ancoragens, você vai dar o comando DS, espaço, vai abrir essa janela, você vai vir aqui, ó, Object Snap, e você vai ligar esses pontos de ancoragem. Ah, Luan, mas o meu AutoCAD está cheio de quadradinho, não está aparecendo essas ancoragens verdes. Simples, F3 liga e desliga. Ó, tá vendo? Estou passando o mouse e não está pegando. Aí eu vou dar um comando, linha, ó, tá pegando. F3, desliguei, não está pegando mais. F3, tá pegando de novo. Então o F3 é o que liga e desliga essas ancoragens. Midpoint, triângulozinho. Ah, eu quero pegar o centro do círculo, é a cruzinha. Só que tudo isso vai estar ligado por aqui, certo? Então, por exemplo, o endpoint, o midpoint, o centro, quadrante, tudo isso que você pode vir a utilizar. Por exemplo, a tangente aqui minha está desligada, mas se eu quiser utilizar uma linha daqui para pegar a tangente dela, ó, agora eu tenho a minha tangente marcada. Não é tão utilizado, mas às vezes pode ser necessário. Rotacionar é um comando de rotação de objeto. Você vai selecionar ele, dar um rotate, pegar um ponto específico no qual você quer de base e rotacionar o objeto. Eu vou ser bem direto, tentar ser o mais rápido possível. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo para poder acompanhar, tá? Não tem problema não. Espelhar, que é para pegar um objeto. MI, Enter, que eu quero espelhar. Só que você lembra quando eu te falei que o AutoCAD ele conversa com você? No momento em que eu dei comando, ó, MI, Enter, seleciona o objeto, pego o ponto base. No momento que eu pego o ponto base, ele te pergunta aqui embaixo, Select Object. Vou selecionar tudo, dou Enter. Especificar o primeiro ponto de mirror. A partir de que ponto eu quero que seja espelhado? Eu quero daqui de cima, que eu quero espelhar para o lado de cá. Eu vou clicar. E agora eu vou arrastar meu mouse, ó, ele vai dando os ângulos. Como eu quero para cá, eu levo o mouse para cima, está pedindo lá embaixo. Ó, especificar o segundo ponto. Cliquei. Nisso que eu cliquei, ele conversa comigo. Quero apagar o objeto original, né, o primeiro objeto. Eu vou dar um N, que eu quero manter o objeto original. Ah, mas Luan, e se eu quisesse apagar? Você ia fazer a mesma coisa. Mirror, seleciona o objeto, clica no primeiro ponto, no segundo e clica em Y, Enter. Pronto, ele apagou o original, manteve só o espelhamento. Mover, que aí é o primeiro, M, Enter, seleciona o objeto e vai mover, certo? Não tem mistério nenhum. Ah, Luan, por que está indo só em linha reta? O F8, ele liga o ortogonal, então você só vai andar em caminhos retos. Se você desligar ele, o F8, você pode caminhar para qualquer lugar do campo de trabalho. Ah, liguei de novo, só posso andar em linha reta. Mantenha sempre que puder o F8 ligado, porque isso vai adiantar demais a sua vida, a não pegar pontos errados quando for selecionar um objeto. Beleza? Outra coisa, eu selecionei o objeto, fiz uma ação, certo? Mas você tem lá, aqui ó, quer ver? Vou fazer aqui um exemplo. Vamos supor que eu fiz aqui, estou usando um objeto que fosse um retângulo aqui, de alguma forma. Caramba, mas ele está aqui, ó, vou explodir. X Enter, você explode, ó. Viu que estava um retângulo, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ele está inteiro, ó. Se eu selecionar só a linha aqui, ele seleciona inteiro. Mas o comando X Enter explode em várias linhas, certo? Ah, mas
Caramba, eu estava com ele selecionado, sem querer eu desselecionei. Eu tenho que ficar clicando então em tudo? Não, você tem o comando de select previous. Ele vai selecionar o objeto anterior inteiro. Então, poxa, se eu tenho uma linha aqui, eu tenho um círculo aqui, certo? E eu em algum momento mexi com esses objetos de uma forma junta, movi eles agora, todos eles para cá. Caramba, tem que pegar eles de novo. Eu movi para o lado errado, preciso tirar agora, limpar o meu desenho. Eu vou dar N, Enter, de mover, Previous, Enter, P Enter, certo? E clica no ponto e arrasta para fora. Você não precisa selecionar eles novamente, certo? Isso também adianta muito a sua vida. Offset vai ser normalmente usado para fazer essas paredes. Então, por exemplo, você tem lá um ambiente, você vai dar um offset, que é o Enter, e a medida, sei lá, da sua parede, da distância que você quer mover o seu objeto, e joga para dentro ou para fora. E eu posso jogar diversas vezes dentro do mesmo comando. Ah, serve para círculo? Serve para círculo. Tem um círculo aqui, vou até fazer de uma medida original para vocês terem noção. Tem um círculo de raio de 100. Ah, eu quero dar um offset para ficar 50 distante desse círculo, 50 maior. Pronto, eu joguei um número exato. Pô, como é que joga os números exatos, mano? Simples, você vai dar o offset, comando, e ele já está te perguntando. Ó. O último que eu usei foi 50, então ele já está salvo. Mas está aqui, especifique o offset distância. Então a minha distância agora eu quero de 150. Aí eu clico no objeto e jogo para fora. Ah, eu quero agora 150 desse daqui. Eu já estou dentro do comando. Não preciso dar o comando de novo. É só clicar e ir jogando. Copiar, que pode ser CO. Clica no objeto e joga. Então CO, Enter, seleciona o objeto, clica e arrasta. Pode ser o CP. No meu aqui está configurado os dois, mas pode ser que no seu aí só esteja em um só. Medir. Caramba, Luan, qual é o tamanho que está esse objeto aqui, essa linha daqui até aqui? Comando dist é o DI, Enter. Você vai selecionar de onde até onde você quer medir. Ué, cliquei e aí não apareceu nada. A linha de comando vai te dizer, ó, distância 2912. Para vocês verem como que funciona, eu vou fazer um retângulo aqui de 100 por 500. Eu quero medir a parte de cima. Ó, distância 100. Agora eu quero medir a parte de baixo, a parte daqui até de baixo, 500, distância. Ah, mas eu quero medir então assim, ó, pegar um daqui até aqui. Você sabe que a distância entre eles é 509, entre os dois pontos que você pegou. Mas ele já te dá a informação que, de acordo com como você pegou de uma ponta até a outra, no eixo X ele tem 100 e no eixo Y 500. Luan, como é que tu criou esse retângulo assim tão rápido e na medida certinha? Simples. Quando você dá um comando como retângulo, você vai clicar no ponto inicial e você tem a opção de colocar o comando arroba. Quando você joga o arroba, você está entrando num plano cartesiano de x e y. Então eu dei o arroba. Tá vendo que está aqui do lado dos números que estão mudando a linha azul? Está o arroba. Então agora eu jogo o valor de x que eu quero. Então eu quero que o meu retângulo agora tenha 500 em x, vírgula, e agora em y. Eu quero que agora ele tenha 100 em y. Pronto. Eu tenho aqui ó, dois retângulos iguais, só que um maior em x, outro em y. E para confirmar, eu vou rotacionar eles e colocar um em cima do outro. Pronto. Tenho dois retângulos aqui. Perceba que para fazer isso eu usei o comando rotacionar, eu usei o comando retângulo, eu usei o comando mover, certo? E sempre mexendo a minha tela, pressionando o scroll. Tira zoom, entra zoom, mexe com scroll. Achura, eu quero colocar uma achura dentro desse retângulo. Eu vou dar o comando H. Eu faço rápido, gente, desculpa, é costume. H, Enter, certo? Eu vou clicar aqui. Eu tenho como selecionar um objeto. Aí eu vou selecionar
esse objeto aqui, ele vai fazer a Ashura dentro dele inteiro. Entendeu? Tá aqui, ó, a Ashura dentro dele inteiro. Mas eu posso pegar um pick point, que é o que? H, e aqui, ó, adicionar pick point. Ele só vai pegar no espaço vago entre objetos. Então eu posso clicar aqui e posso clicar aqui. Pronto. Selecionei e fez. Pick point. Agora eu quero só o do meio. Pronto. Selecionei e fez. Na Ashura você tem várias opções clicando aqui nos 3 pontinhos de Ashura. Ah, Luan, eu quero colocar aqui essa Ashura aqui. Vou adicionar aqui o pick point. Deixa eu apagar, porque senão, como está uma Ashura por baixo fixa, vocês não vão ver. Poxa, mas ficou muito pequeno, não consigo enxergar. Quando tira o zoom, parece que está tudo, né, embolado. Você pode clicar na Ashura 2 vezes e nessa opção de escala aumentar. Tá vendo? Conforme tu vai aumentando a escala, maior vai ficando o desenho da Ashura. Essa daqui, por sinal, é uma muito usada para vidro. Você vai poder botar aqui, sei lá, 350 e é como se tivesse um espelho aqui, certo? Tanto que se a gente pegasse aqui, ó, eu posso pegar aqui, selecionar, colocar uma Ashura sólida e pronto. Parece que eu tenho um molde aqui com um espelho, um vidro, né? A simbologia de um vidro aqui, uma janela. Texto. Luan, como é que coloca um texto aqui dentro desse quadro? Você pode colocar o comando T, selecionar uma areazinha e colocar texto. Ah, Luan, ficou pequenininho, olha como é que ficou. É a mesma coisa da Ashura. Você seleciona o objeto e você vem aqui, ó, clica com o botão direito, propriedades, e aqui você vai mudar, ó, texto height, é a altura do texto. Você vai colocar aqui 100, tá vendo? No meu caso, 100 deu um tamanho bom. Para você pode ser que seja outro tamanho, dependendo do contexto que você esteja desenhando. Lembrando que eu estou aqui, os meus desenhos, né, eles estão em milímetros, então 15.000 milímetros são 15 metros. Mas se você fizesse aqui uma linha de 15 apenas, olha o tamanho que ela fica, tem que dar muito zoom. Selecionei o texto, pô, quero aumentar mais. Você seleciona ele, já está aqui com a barra de propriedade aberta. Se não tiver, clica com o botão direito, propriedade, texto 200. Mais para frente eu vou ensinar a fazer os textos de uma vez só e no padrão correto. Fillet é um comando de criar bordas. Vamos supor que eu tenho aqui um retângulo que está com bordas pontiagudas, mas eu quero que ele fique com bordas arredondadas. Então eu vou dar o comando fillet. Aqui embaixo ele te pergunta selecionar o primeiro objeto, ou pode ser um do polyline, raio, trim, diversos tipos de fillet. O mais usado provavelmente por vocês vai ser o raio. Você vai dar um R, enter. Eu quero que a minha curva fique com um raio de 500. Deixa eu ver se vai ficar bom. Eu vou selecionar o meu primeiro objeto e vou selecionar o segundo. Viu? Como que eu sei disso? Aqui tem o centro, certo? Se eu fizer um círculo de... Perdão, aqui eu coloquei diâmetro. Se eu fizer um círculo de raio 500, o meu raio da curva tem que ser exatamente 1/4 de um círculo, certo? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Mas Luan, eu tenho um retângulo e eu quero que todas as pontas fiquem num raio de uma só vez. E agora eu quero um raio de 250. Quero que todos eles fiquem no raio de 250. Então primeiro você tem que especificar o raio no seu comando. Você vai dar o comando fillet, raio, que eu vou especificar o comando de 250 para o meu raio, certo? Só que se eu clicar aqui e clicar aqui, tá vendo? Ele vai dar o raiozinho só para isso daqui. E eu quero que pegue em tudo. Então você dá o ESC para sair do comando, vai em fillet novamente. E agora você vai usar isso aqui, ó, polyline P, enter. E vai clicar no seu objeto. Pronto, já está com curvas. Isso serve para linhas, por exemplo, quando você criou a linha, você tem linhas quebradas, então você não vai conseguir fazer de uma vez só. Mas você tem o comando PL, que é o polylinhas. Você vai criando várias linhas
Pode ser um circuito elétrico, um duto, uma tubulação, qualquer coisa. O PL ele deixa todas as suas linhas interligadas, tá vendo? E aí você vai dar o comando fillet raio. Eu vou botar agora de 350 meu raio. Fillet P. E vou selecionar meu objeto. Pronto, todas as minhas curvas dos objetos estão curvadas. Imagina isso num sistema gigantesco, onde você tem uma mesma linha fazendo diversas curvas, diversos movimentos, por um longo e longo caminho, e você só vai dar o comando para que todo o caminho fique arredondado, te adiantando centenas e centenas de minutos. Então aproveitem o que o programa tem para te economizar tempo. Explodir já foi. O zoom, como eu expliquei já, os 2 cliques no scroll te dá um zoom extend. Cuidado para não deixar umas linhas perdidas. Tá lá trabalhando, que aí você vai dar o zoom e vai sair o zoom todo, porque tem coisa perdida no mapa. Se tiver, apaga, dá 2 cliques de novo, que ele vai voltar para o início. Dentro do comando zoom, você tem opções aqui embaixo, tipos, né, de zoom. Normalmente tu vai dar o comando zoom, selecionar uma área, né? Se você fizer da forma manual. Eu quero tirar aqui, tirei o zoom, mas agora eu quero ver o que está escrito aqui. Você vai dar o comando zoom e vai selecionar a área para poder ver. Mas o correto é você simplesmente usar o scroll, pressionar o scroll para andar, que isso vai te facilitar muito tempo, porque tu não precisa ficar dando comando nenhum. Cortar é muito importante. Em diversos momentos você vai ter aqui linhas que se cruzam. Poxa, mas eu quero que essa linha aqui pare nessa linha aqui. E aí você pode ter outros objetos aqui no meio, né? Você pode ter coisas te atrapalhando, que comando TR, quando dá um Enter, ele está pedindo selecionar objeto. Eu quero que a minha linha, essa daqui que está na vertical, pare nesse objeto. Selecionei ele, dou Enter. E agora eu seleciono as linhas que eu quero cortar. Pronto, já cortei até ele, certo? Agora, se eu quiser cortar só essa linha aqui até aqui e não tem nenhum objeto me atrapalhando, você não precisa dar o TR, Enter, selecionar a linha, Enter e clicar nele. Não, você pode muito bem dar TR, Enter, Enter, selecionar a linha. De novo, para ficar bem explicado, eu tenho aqui um retângulo cheio, tenho aqui coisas atravessando ele. Eu quero que o retângulo pare nesta linha. Se eu só dar o TR, Enter, Enter e selecionar aqui, vai sobrar retângulo para cá e eu vou ter que dar o comando Delete para apagar. Estou usando o comando demais, concorda? Podendo dar o TR, Enter, selecionar a minha linha até onde eu quero que tudo seja apagado, Enter e seleciono o retângulo. Mas eu quero que o retângulo fique essa parte e fique essa parte. Quero então que isso daqui seja apagado e isso daqui. Então você vai dar o comando TR, Enter, selecionar essas 2 linhas, Enter e selecionar o teu retângulo. Pronto, apagou. Isso quando você tem uma coisa assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma linha traçada cortando todo o meu desenho. Mas eu quero que a minha linha ela só fique aqui dentro desses 2 banheiros, que é WC masculino e WC feminino. Se eu for dar o TR, Enter, Enter, eu vou ter que vir cortando aqui, cortando aqui, cortando aqui e dando diversos cliques. Olha, ele pegou no texto, corta, diversos cliques. Não é isso que... Isso não é prático, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando TR, Enter, certo? E vou selecionar essa linha aqui com essa linha aqui, que é um retângulo aqui que está feito. E vou dar Enter e selecionar tudo que está fora. Pronto, todo o meu objeto foi apagado e só ficou aonde eu queria. Se precisar voltar essa parte aí para assistir de novo, assista, porque pode ser meio complicadinho mesmo. Mas conforme a gente for fazendo o desenho, vocês vão ver que é prático. Escala.
eu tenho aqui um círculo de raio 100. Poxa, eu quero dobrar o tamanho desse círculo. Então eu vou dar o comando SC, Enter, selecionar meu objeto, pegar o centro dele. E aí tá vendo que agora ele ficou grandão? Só que eu vou especificar. Se eu quero que ele fique do dobro do tamanho, eu vou colocar para escalar 2 vezes. Beleza? Ah, mas ele aumentou, mas eu precisava daquele círculo lá inicial. Então, dentro do comando escala, você vai selecionar o seu objeto, dar Enter, pegar o centro dele e aqui embaixo, ó, especificar o fator de escala ou copiar ou referência. Dá C Enter, C de copy, de copiar, e agora você joga o fator. Pronto. Deixei um círculo do dobro do tamanho, mas mantive o original. Ah, Luan, agora eu tenho um círculo aqui que eu não sei que tamanho que ele está, mas eu quero que ele fique exatamente do tamanho desse círculo maior. Então você vai escalar por referência. Você vai colocar aqui ele no centro, certo? Você vai dar o comando de Scale, que é o SC, Enter, seleciona o objeto, Enter, pegou o ponto base. Tá vendo que aqui tem a opção referência? Você vai dar um R, Enter, e você vai dizer que daqui do meio até aqui ele tem até a borda. Pronto. Caramba, foi muito rápido, faz de novo. Vamos lá. SC de escala, Enter, seleciona o objeto, Enter. E aí ele te pede para pegar um ponto base. Você normalmente do centro dos círculos que tu vai pegar. Só que agora ele está pedindo para selecionar o fator de escala, ou copiar, ou referência. Eu quero que esse círculo fique desse tamanho aqui. Então eu vou pegar R, Enter, referência. Vou passar o mouse pela borda dele, porque vai me gerar o centro. E o centro está ligado por causa que está ligado aqui, centro. Ó. Tanto que se eu desligar, ó, vou até provar para vocês. Se eu seleciono aqui, ó, vou fazer uma linha aqui. Ó, ele não me dá, eu passo o mouse na borda do círculo, ele não me dá o centro. Agora, se eu clico e marco, vou fazer uma linha no centro dele, ó, ele me dá a corzinha ali de marcação de centro. Beleza? Vamos lá. SC Enter, selecionou o objeto, pegou o centro dele. Referência. R Enter. Eu estou passar a mão no mouse para me dar o snap. Eu estou pedindo que o desenho faça o que? A minha referência é que do centro desse círculo menor até a borda dele tem que ter até a borda maior. E aí ele fica do mesmo objeto. Luan, para que serve isso? Para que eu vou usar isso? Tá vendo esse desenho aqui? Eu vou dar um copy aqui para o lado, certo? Ou melhor, vou até fazer do jeito mesmo que eu fiz. Eu tenho aqui a planilha do Excel, seleciono, fazer do jeito mesmo que eu fiz. Eu tenho aqui a planilha do Excel, seleciono tudo que eu quero, dou um Ctrl C, volto para o AutoCAD, dou um Ctrl V. Olha o tamanho que ela vem. Ó, vou clicar aqui, olha o tamanho. Poxa, como é que eu vou colocar exatamente isso aqui nesse tamanho aqui? Eu vou pegar ele, vou mover a pontinha dele lá para aquela pontinha dele aqui, certo? Que é a mesma ponta, certo? Ele está aqui pequenininho e o grande está aqui. Vou fazer o que? SC, seleciono o objeto, Enter, pego o ponto base, dou o comando de referência. Eu estou dizendo para o programa que daqui, cliquei até aqui, eu quero que ele venha até essa parte aqui. Pronto. Agora eu tenho dois desenhos, ó, um em cima do outro. A referência vai ser sempre tendo um objeto como referência para você fazer. O esticar. Esticar, você tem um objeto, sem um retângulo ou uma linha, certo? E eu tenho uma linha base aqui. E eu quero esticar esses desenhos até ele. Você tem a opção de selecionar ele e levar até lá. Só que no caso do retângulo, ele está formado em polyline. Agora, se eu explodisse, tivesse linhas,
eu teria que fazer o quê? Clicar em uma, levar, clicar nisso daqui, levar, clicar no outro, levar? Não. Você pode dar o comando S, Enter, selecionar as pontas dos objetos. Só as pontas. Dá Enter, clica e arrasta. Que aí todos os seus objetos. Ah, não, mas por que esse daqui ficou para fora? Porque ele já estava desalinhado. Tá vendo? A linha base dele, ele está desalinhado com o de cima. Caramba, como é que eu faço para alinhar? Você pode clicar na ponta dele e só passar, não clica. Passa o mouse aqui em cima até ficar verdinho. Ficou verdinho, tu arrasta para baixo que ele já vai te dar toda o snap do X. Cliquei, prontinho. Eles já estão alinhados. Então quando eu der o S Enter, arrastei, selecionando a ponta dos objetos. Por que as pontas, Luan? Porque se eu der o S Enter e selecionar o meio, nada acontece. Entendeu? S Enter, selecionei o meio, nada acontece. Não está explodido isso aqui, ó. Agora o que acontece se eu pegar o S Enter e só pegar, eu peguei essa ponta dessa linha e a ponta dessa, dei o Enter e arrasto. Essa parte aqui não vem, porque eu não peguei ela. Então se eu quiser arrastar tudo, eu tenho que selecionar a ponta dele e arrastar. X-Line, que é linhas infinitas, é os famosos XL. Você tem ali dentro do comando XL, ele te pergunta especificar um ponto. Você pode clicar e aí, ó, ela faz uma linha infinita do mapa para você, certo? Para que serve isso? Vamos aprender na hora que formos fazer aqui o corte. Vamos utilizar muito. E lá eu vou entrar mais no detalhe dessa linha, que tem outras opções para vocês fazerem até de forma mais rápida. Vamos para o desenho. Vou fazer o vídeo fazendo essa parte aqui, beleza? Juntamente com essa aqui, né? Se for cair em pouco tempo, porque essa parte dos comandos levou um pouco de tempo e já está com 40 minutos de vídeo. Mas eu acho que pelos comandos aqui vocês já vão ter uma boa noção. Fechado?